Depois de Mursa, a família da montanha rumou até ao berço da nação para a Rampa da Penha Paisagem Protegida, uma das rampas mais antigas de Portugal e que encanta pilotos e aficionados pela impressionante beleza das paisagens verdejantes. Quanto ao traçado, 2.780 metros, com uma inclinação média de 6,7% e um desnível de 169 metros. Um percurso muito particular, técnico e desafiante para pôr à prova as capacidades dos participantes. A 43ª edição da Rampa da Penha contou com 51 pilotos, entre os quais 8 mulheres. Um campeonato que tem vindo a crescer e conta com um leque cada vez maior de mulheres piloto. 2 dias de competição, emoções à flor da pele, ingredientes mais do que suficientes para um grande espetáculo. Mas, sem mais demoras, apertem os cintos que vamos dar início à corrida com os protótipos A. Depois de uma luta insana para conquistar o tão desejado primeiro lugar, José Correia foi sempre o mais forte durante todo o fim de semana. Em 2021, os azares não o largaram e até o fizeram perder a liderança do campeonato. Este ano a sorte tem estado com o piloto, muito graças à nova aposta de Correia, o Norma FC20. Um forte aliado que, mesmo em fase de adaptação, registrou tempos impressionantes. Sempre a rodar com um ritmo forte, nem a escorregadela que teve na segunda subida oficial o demoveu. Foi a primeira vitória de José Correia esta temporada em termos absolutos, bem como nos protótipos A. Acho que já estava a merecer. Na última eu pensava que ia acontecer, mas não aconteceu porque também andámos com o carro danificado, com o amortecedor arrebentado. Pronto, nesta já estava o carro, estava em condições, embora não era a rampa mais favorita para o meu carro, mas conseguimos lutar pelo primeiro lugar e conseguimos vencê-lo. Sim, Mursa foi rei e senhor da pista, na Penha Hélder Silva não conseguiu o mesmo feito. Tentou estar sempre à altura do adversário, lutou de forma intensa, mas não o suficiente para bater Correia. Na primeira subida oficial, também sofreu um percalço que quase o levou a bater no rail. Tempo perdido que precisou recuperar na subida seguinte. Hélder Silva foi então o protagonista de um duelo intenso que colocou a 730 milésimos de segundo da liderança dos protótipos A e em segundo dos absolutos. A completar o pódio dos protótipos A, Sérgio Nogueira. A evoluir rampa a rampa, enfrentou uma prova que, para o piloto, é muito curta e estreita para o carro que tem. Aproveitou as subidas de treino para perceber em que curvas podia arriscar. Nas subidas oficiais, foi sempre reduzindo tempos, tendo feito os melhores registros nas últimas 2 subidas. Dos protótipos A passamos para os B, onde Nuno Guimarães levou a melhor. Na Penha apostou numa nova afinação e aproveitou para corrigir pormenores. Também a rodar num ritmo muito forte, no primeiro dia de competição preferiu ser mais cauteloso e apostar todas as fichas no dia seguinte. Esteve imparável, no último dia deu tudo rampa acima, conquistou o lugar mais alto do pódio em protótipos B e fechou o top 3 dos absolutos. No sábado estivemos a pôr o carro afinado para a Penha. Na primeira de prova no sábado o tempo que saiu já foi bastante satisfatório, mas hoje no domingo vimos que o carro estava a ficar perfeito e portanto foi atacar em todas as subidas e consegui chegar ao 3º lugar da geral. O segundo mais rápido foi Vítor Bessa. A aventurar-se pela primeira vez nesta rampa, teve um primeiro dia um pouco complicado. Um toque e um peão na segunda subida de treinos levou o piloto a não pontuar. Passado o susto, fez uma boa primeira prova oficial, baixando os tempos nas seguintes. Ainda a dar os primeiros passos na disciplina, Bessa tem-se mostrado um adversário à altura. Seguimos para os GTs, onde a liderança foi discutida por Vítor Pascoal. Numa rampa que não é a eleita do piloto e sabendo que este traçado não favorece as características do carro, preferiu ir com calma no primeiro dia de competição. No segundo dia, já mais confiante, agarrou o poste de uma forma a não perder o primeiro posto dos GTs. Gabriela Correia ficou em segundo. A piloto já não corria há algum tempo nesta rampa e veio a palpar terreno.
Se nos treinos rodou com a roda direita, na primeira subida pontuável teve um acidente que a levou a bater no rail. Sabendo que já não conseguia recuperar o tempo perdido, optou por ir devagar e dar por terminada a subida. Mesmo assim, não baixou a guarda, ficou a 7 segundos e 731 milésimos do líder. Pedro Silva marcou na Penha o arranque da nova temporada. Apesar de não ser uma cara nova nestas andanças, foi a primeira vez que fez esta rampa. Sem conhecimento do traçado e a sentir que o pós estava com falta de aderência, o primeiro dia não lhe correu de feição. No dia seguinte, a sorte já sorriu ao piloto, que foi pôr o pé no acelerador e registrou os melhores tempos do fim de semana. A fechar o top 4 dos GTs, um estreante na categoria. Daniel Vilaça veio dos clássicos para os GTs à procura de mais adrenalina. Sentiu na pele a falta de tempo de habituação à máquina. Durante o fim de semana, foram várias as vezes que o carro lhe fugiu de traseira e que os pneus não aderiram à pista. Nos turismos, o painel foi de luxo. Na divisão 1 foi Luís Nunes quem levou a melhor. Depois de em Mursa ter assinado a vitória, na Penha voltou a fazer o mesmo. O foguete de Valpaços, como é conhecido, imprimiu um andamento forte nos 2 dias de competição. No primeiro dia ainda chegou a deparar-se com problemas nos travões, mas nada que não se resolvesse antes da primeira subida oficial. Nos treinos do dia seguinte, fez tudo para perceber se algumas alterações feitas na noite anterior iam dar resultado. E resultou. Sabia que tinha muita margem para evoluir, portanto não fiquei preocupado com o resultado de Mursa, sabia que íamos chegar rapidamente às vitórias e foi o que aconteceu aqui, com muito trabalho. Fomos os mais rápidos em todas as subidas, tanto em treinos como nas subidas oficiais. Manuel Pereira quis vingar o mau resultado que teve em Mursa, em que a embreagem cedeu e não pontuou. Com o foco em apostar tudo na Penha, deu tudo o que tinha para dar. Mas os azares não largaram o piloto que, na segunda subida oficial, viu-se a braços com problema na caixa de velocidades e mais uma vez não pontuou. Soube, porém, recuperar os tempos na subida seguinte e foi o segundo mais rápido da divisão. Parado há um ano, Francisco Morgado está de volta e com mais confiança. O piloto conquistou o 3º lugar com uma prova bastante regular. Uma aposta do piloto que não quis arriscar tudo nesta rampa, mas o suficiente para subir ao último lugar do pódio. Daniela Marques, ao volante de um Subaru, ocupou o 4º posto dos Turismos 1. Um fim de semana difícil para a piloto que se deparou com um problema de caixa na segunda subida oficial. Sabendo de antemão que o problema ia ser complicado de resolver a tempo da derradeira subida, subiu apenas para pontuar e com a esperança de tentar algum resultado positivo. Teixeira fez uma boa exibição e voltou a dominar a divisão 2 dos turismos. Nos treinos tentou perceber como se estava a comportar o Cupra e como estava o estado da pista. Na hora do tudo ou nada, conseguiu melhorar os tempos que tinha feito nas edições passadas. A correr num traçado muito sinuoso e com muitos ganchos, fez os possíveis para manter o ritmo, já que o Cupra TCR saía sempre de frente nos ganchos. O segundo mais forte da divisão foi Paulo Silva. Uma avaria na caixa de velocidades fez com que não alinhasse na primeira subida de treinos. Com o problema resolvido, foi hora de fazer-se à estrada. Subida após subida, foi impondo cada vez mais o ritmo, mas foi na segunda subida pontuável que fez o melhor tempo do fim de semana. José Almeida, ou José Pouca Sorte, como é conhecido, não fez jus ao nome e completou o pódio dos Turismos 2. A estreia do novo Volkswagen, que se deveria ter dado em Mursa, deu agora direito a um pódio. Na primeira subida oficial, a válvula do sensor inox saltou, não afetando a prestação do piloto. Manuel
Rocha e Sousa terminou em quarto. Na hora de começar a pontuar, entrou com muita força na curva, acabando por puxar mais pelo carro. Sorte do piloto que não chegou a sofrer um peão e acabou por fazer o melhor registro da prova. A fechar o top 5 da divisão, José Salgado. Com a vantagem de conhecer o traçado da rampa com a palma da mão, o piloto da casa fez uma prova limpa e sem erros. A evoluir em cada subida, fez o melhor tempo na segunda subida oficial. E na divisão 3 dos turismos, destaque para Persídio Submavial, o vencedor da divisão. A correr quase em casa, o segredo desta vitória esteve na preparação. O piloto do Fafo fez o reconhecimento do traçado a pé e conseguiu aperceber-se de coisas que nunca tinha reparado quando ia no carro. Sempre confortável com a fiabilidade do Renault, soube encarar bem as curvas, não atacando nas que eram lentas, já que o carro tinha uma forte tendência para sair de frente. Foi muito renhido apesar de tudo. O Bruno e o Alberto conduzem muito bem, estão bem equipados, mas eu senti-me o fim de semana todo muito confortável dentro do Clio. Ontem fiz um belíssimo tempo na subida oficial, ajuda muito, porque andei a que vai à frente a Lumia 2 vezes, mas não tenho dúvidas nenhumas que na próxima vai ser ainda mais difícil. Bruno Carvalho, um dos Rockies do ano, tem sido um rival de peso. O trajeto desconhecido foi o maior adversário do piloto, que não o ajudou a fazer melhores tempos. Na segunda subida oficial, conseguiu baixar 2 segundos, mas o piloto precisava defender bem a segunda posição, já que Alberto Pereira rodava logo atrás. Carvalho chegou a enfrentar problemas na pressão da gasolina, mas tudo ficou resolvido e foi o segundo a subir ao pódio. Alberto Pereira fechou o top 3. A fazer bons tempos nas subidas oficiais, na hora do tudo ou nada, o motor do Honda Civic partiu-se. Um azar que podia ter deitado por terra todo o esforço do piloto, mas os bons tempos feitos anteriormente permitiram-lhe ocupar o terceiro posto sem qualquer ameaça. Mesmo assim ficou a 29 milésimos do segundo classificado. Depois de 3 anos afastado da montanha, Martine Pereira está de regresso. Alinhou aos comandos de um Renault Clio Cup, um carro que não está habituado a conduzir e que ainda precisa de aprender a domar. Sem incidentes de percurso, fez uma prestação exemplar, sempre a baixar tempos. A melhor marca do piloto nos dias de prova foi na primeira subida oficial, com 1 minuto 45 segundos e 620 milésimos. Cláudio Batista tem alinhado nas provas para tentar conhecer melhor o Peugeot 208 e fazer quilómetros. Com os pneus gastos e o piso quente, evitou arriscar para não correr riscos. Fez o seu melhor tempo na primeira subida oficial, com um tempo de 1 minuto, 46 segundos e 140 milésimos. Por fim, Ruth Braz, um dos rostos femininos que reforça o plantel das mulheres da montanha. O traçado desconhecido foi uma das grandes preocupações dos pilotos e Braz também sofreu com isso. No segundo treino do primeiro dia, deparou-se com um problema de velocidade. Sempre que precisou de reduzir, a caixa não colaborou, o que a fez perder algum tempo. Nos Legends, a vitória coube a Luís Silva, ou como é conhecido na família da montanha, o Canhão de Famalicão. Tudo corria bem, até que um problema surgiu no BMW. Nas subidas de treino o carro falhou e era preciso perceber o motivo antes da primeira prova de fogo. Um problema elétrico estava a pôr em causa todo o desempenho do carro e, consequentemente, o do piloto. Com o problema resolvido, os bons tempos saíram com naturalidade. Face a isso, fiz uma subida bombástica, que foi a segunda subida de prova, e pronto, e depois foi só controlar. Para trás ficou e com larga vantagem João Macedo, que tudo fez para alcançar o líder.
No segundo dia de competição, achou a pista muito fria e escorregadia e optou por jogar pelo seguro ou não arriscar muito. Mesmo assim, foi nessas subidas que registou os melhores tempos. Com menos tempo para contas, Carlos Oliveira precisou de dar tudo nas últimas 2 subidas. Um problema desconhecido de afinação ou de eletrónica deixou-o fora da primeira subida. No dia seguinte, a falta de confiança era visível e com o carro a não estar a 100%, sentiu que o desempenho foi muito prejudicado. Contudo, conseguiu garantir um pódio ao terminar em terceiro. A um passo do pódio ficou Miguel Gonçalves, que bem lutou para que a vitória não ficasse em mãos alheias. A correr em casa até apostou em novos pneus para poder rodar mais rápido e atingir o objetivo traçado, um lugar no pódio. Porém, a concorrência foi mais forte e o piloto ficou a 3 segundos e 411 milésimos do terceiro posto do pódio. O primeiro dia de competição foi bastante positivo para Gonçalo Antunes, que se surpreendeu com os tempos conquistados. Já no seguinte, devido ao piso frio, fez um peão na subida de treinos. Como os resultados obtidos anteriormente o deixavam confortável no top 5, apenas alinhou na segunda oficial. Francisco Milheiro voltou, mas de forma esporádica, devido à falta de apoios. O vencedor em título da Taça de Portugal de Montanha 1300 em 2021 alinhou nos Legends aos comandos de um Citroën Saxo. Tudo novo para o piloto, que não começou com a roda direita. Na hora de pontuar pela primeira vez, o Citroën bloqueou os pneus, levando o piloto a ir contra os rails. Uma prova de trás para a frente que o deixou no 6º lugar. Destaque também para Sónia Pereira, a única piloto feminina a participar nos Legends. A última vez que correu na Penha foi há cerca de 6 anos e esta prova serviu para reviver velhas emoções. Mas nem tudo foi perfeito para a piloto, que desde cedo sentiu Seat Ibiza dar-lhe dores de cabeça. Falhas na gasolina e na caixa de velocidades, incidentes que a impediram de mostrar todo o potencial nas subidas. Celso Fonseca também se viu a braços com problemas mecânicos, o que o levou a não subir na hora de pontuar. Aproveitou a noite de sábado para tentar resolver o problema e o warm-up e terceira subida de treinos no dia seguinte para verificar o estado do carro. Fiável e não mostrando problemas, estava tudo no caminho certo para obter bons resultados, até que sofreu um peão na segunda subida pontuável. Azares atrás de azares levaram o piloto a rodar a medo na subida do tudo ou nada. A fechar a classificação da categoria, Abílio Aparício. Presente pela primeira vez na Penha, entrou no dia de sábado a marcar bons tempos. Mas no seguinte, um problema na embreagem fê-lo registar mais 1 segundo e 334 milésimos. Tempo que conseguiu rapidamente baixar na subida final. Passamos para os clássicos, com duelo clássico nesta categoria. Se nas provas anteriores, Fernando Salgueiro precisou sempre de defender com unhas e dentes o primeiro posto, desta vez não foi preciso. Aproveitou que o adversário não estava confiante para atacar em todas as subidas e imprimir desde logo um bom ritmo. Registrou tempos como 1 minuto, 42 segundos e 979 milésimos. Ricardo Loureiro bem puxou pelo forte score, mas sem sucesso. Desde os treinos que sentia o carro muito solto e tudo fez para tentar reverter a situação. Mudou pneus, afinou a suspensão e fez alguns ajustes na esperança de o carro ganhar mais aderência à pista. Nada resultou e a confiança do piloto foi indo abaixo. O forte score não quis dar tréguas a Loureiro, que se viu assim impedido de dar luta ao adversário. Seguimos agora para o Campeonato de Portugal de Montanha 1300 com a divisão Modernos. Ao contrário dos restantes participantes, Armando Freitas é fã deste traçado que lhe faz lembrar um troço de rally.
E isso viu-se pelos resultados que fez ao longo do fim de semana. Fez uma prova sem erros, nem incidentes que o levassem a cair do lugar. Uma posição tão confortável que, com a divisão moderno já ganha, chegou a ponturar não alinhar na última subida. Tive sempre bastante tempo de vantagem, portanto não havia por que arriscar e não arrisquei. Não senti dificuldades nenhumas, andei sempre nos limites, nunca ultrapassei os limites. Como não foi preciso apertar mais, não andei a arriscar, andei no limite do carro, mas sempre com controle, sempre ponderado para não estragar o carro. Rui Amorim foi o segundo mais rápido. Nos treinos de sábado, a pressão do combustível não estava bem afinada, o que deu logo problemas ao piloto. Mas na hora de mostrar o que valia, foi registando melhores tempos, subida após subida. Ainda assim ficou aquém do líder por apenas 13 segundos e 898 milésimos. Quem também subiu ao pódio foi Tiago Santos. Na hora de ligar o cronómetro para marcar tempos, apanhou areia numa curva que o fez despistar, tocando levemente num rail. Um pequeno incidente que não assustou o piloto, que aproveitou para reduzir os tempos nas subidas seguintes. Foi por pouco que Paulo Pereira não chegou ao pódio. O piloto já não corria desde 2019 na Penha e quando o fez estava a chover. Agora foi brindado com sol e bom tempo, ingredientes perfeitos para uma boa prestação. A correr pela primeira vez com o Suzuki, o piloto não ia muito confiante, mas não transpareceu. Foi por milésimos de segundo que não fechou o top 3. João Santos entrou confiante e apostou todas as fichas no Fiat Punto, sabendo que a máquina estava muito mais forte que no ano passado. Puxou pelos limites do carro e registrou logo nas primeiras subidas os melhores tempos. Terminou a 15 segundos e 212 milésimos da liderança e fechou o top 5. Eva Laranjara teve alguns sobressaltos ao longo do fim de semana. Partiu o gancho da embreagem e foi com muita sorte que conseguiu chegar à meta na primeira subida pontuável. Um suplício para a Dama de Ferro, que ainda se debateu com as mudanças. Primeiro não queriam entrar, depois estavam sempre a saltar. Incidentes que em nada ajudaram a piloto, que acabou por ficar em 6º lugar. Já Martim Pereira, na segunda subida oficial, fez um peão no primeiro gancho à esquerda. Sabia que precisava de apostar tudo na derradeira subida e assim fez. Sempre confiante e com máxima segurança no carro, pôs prego a fundo e fez o melhor tempo na subida oficial. Sem saber nada do traçado, veio Rita Matos. Tal como muitos, as subidas de treinos foram essenciais para decorar as curvas e contracurvas desta rampa. Em cada subida ia-se sentindo cada vez mais forte e baixando tempos, tendo tido o melhor registro na subida do Tirateimas. A fechar a divisão, mais uma senhora, Daniela Ferreira. Ao início sentiu o carro a escorregar devido ao piso ainda estar frio, mas nada que afetasse a sua prestação. O traçado foi o pior rival da piloto, que mostrou estar à altura do desafio. Dos modernos passamos para os clássicos com 2 concorrentes de peso. José Pedro Figueiredo entrou nesta temporada mais forte do que nunca. Liderou de fio a pavio ao ser o mais rápido dos 2 dias de competição. Ainda sofreu uma forte oposição de Domingos Fernandes, mas as saudades da vitória eram muitas, o que fez com que o ortopedista de Porto Alegre fizesse uma prova limpa, sem margem para erros. Domingos Fernandes e o seu Auto Bianchi voltaram a dar espetáculo, ainda que as más passagens de caixa infernizassem a vida do piloto. Primeiro foi na subida de treinos, depois na primeira subida pontuável. Termina assim a segunda etapa do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group na Penha. Um palco histórico desde há largos anos que voltou a contar com muito público e competitividade.
É um campeonato que, além de competitivo, cada vez tem um parque automóvel melhor, um maior número de concorrentes que nos apraz registrar tanto masculinos como femininos e a nível das divisões cada vez mais competitivos, em que discute-se até à última subida, à vitória, quer no absoluto, quer nas categorias, sejam elas quais for, e é isso que é apaixonante para quem vem ver. Fazer provas na Penha é uma maravilha, porque o público adere mesmo em alturas difíceis, como é esta. Já estamos a ultrapassar aquela situação da pandemia, mas francamente estou muito contente com tudo que se passou aqui neste fim de semana na Penha. Magnífica edição, a 43ª, magnífica rampa, magníficos pilotos, magnífico público, grande organização da Demo Porto. Um palco histórico desde há largos anos que voltou a contar com muito público e competitividade. Emoções à flor da pele e grandes lutas ao longo das diversas categorias. O próximo encontro está marcado para 23 e 24 de abril, na Rampa da Rábida. Kia, movement that inspires.